Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Editor. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast em Brasília. Estou aqui hoje com o repórter Vitor Ohana e vamos juntos entrevistar o senador Rodolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Lorena, eu que agradeço, a satisfação estar com você, com o Vitor, com todos que acompanham e assistem ao broadcast. Senador, eu queria começar perguntando, o senhor esteve hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa segunda-feira, numa reunião com líderes, né, do governo no Congresso, com ministros da área econômica, ministros da área política, depois de uma semana que foi difícil para o governo, com a devolução da MP do PiscoFins, que a área econômica contava ali como uma contrapartida para a perda de arrecadação com a desoneração. O presidente Lula, ele passou alguma mensagem, ele fez algum pedido para a articulação política depois desse episódio? Lorena, essa é a terceira reunião consecutiva, ou seja, estamos transformando uma reunião ordinária que o presidente optou por fazer com os líderes do governo, Congresso, Câmara, Senado, e com a participação sempre do ministro-chefe da Casa Civil, do ministro Alexandre Padilha, da Articulação Política, e do ministro Fernando Haddad. É uma dinâmica que eu tenho considerado muito producente do ponto de vista do presidente sentir o pulso dos acontecimentos que ocorrem no Congresso Nacional, ao mesmo tempo fazer a relação com a política e com a agenda do governo. A agenda desse governo, Lorena, é garantir para os brasileiros emprego e feijão, arroz e a picanha no prato. Para feijão, arroz e a picanha terem no prato, é necessário ter a inflação sob controle e retomar a perspectiva de crescimento econômico que nós retomamos no ano passado e estamos apontando nesse segundo ano do governo do presidente Lula. Então, em síntese geral, nessas reuniões, essa é a terceira, nós fazemos um balanço do que foi e nós apontamos qual é a pauta prioritária para ser enfrentado no Congresso durante a semana, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Por exemplo, nessa semana, para nós, é importante avançar, e estamos otimistas que isso ocorrerá, na aprovação do programa Acredita na Câmara dos Deputados, que já foi apresentado pelos líderes do governo e está para ser votado. No Senado, aprovar a letra de crédito de desenvolvimento do BNDES, que é uma iniciativa fundamental até para apoiar o Rio Grande do Sul nesse processo de reconstrução do Rio Grande, né? Avançarmos, dialogarmos, estamos buscando um horário para um encontro com o presidente Rodrigo Pacheco, para debater com o presidente Rodrigo Pacheco sobre a questão da desoneração, reoneração, junto, inclusive, com o ministro Fernando Haddad e também com o líder Jacques Wagner, que vai ser o relator do projeto no Senado. Debater também, ver a melhor alternativa para debater a dívida dos estados. Vamos ouvir a proposta que o presidente Pacheco tem para apresentar para nós. Então, esses, em geral, são as pautas que nós queremos enfrentar e que debatemos hoje pela manhã com o presidente da República e pretendemos enfrentar nessa semana. E sempre também tendo como horizonte que nós estamos muito confiantes que nós chegaremos até o dia 18 de julho votando as duas leis complementares da reforma tributária. O presidente dessas três reuniões já nos recomendou várias vezes que esta tem que ser uma prioridade, a aprovação das duas leis complementares que completarão o processo de reforma do sistema tributário brasileiro. Olá, senador. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Vitor. E eu gostaria de poder tocar no assunto da desoneração da folha de pagamentos, porque na semana passada o Senado elaborou uma lista de medidas para compensar a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamentos. E ali os senadores colocaram várias possibilidades, né? Como, por exemplo, os recursos de depósitos judiciais esquecidos nos bancos há mais de 5 anos, um programa para incentivar o pagamento de multas devidas às agências reguladoras, a atualização de ativos, a repatriação de recursos do exterior, até mesmo a possibilidade da taxação de compras internacionais de até $50.
seja, há uma série de medidas ali que foram listadas na semana passada, mas o ministro Alexandre Padilha, em entrevista aqui ao Papo com o Editor, mas também disse hoje no Palácio do Planalto, ele ressaltou sobre a necessidade, ele ressaltou a necessidade de fontes perenes, né? O governo, então, segundo ele, considera que essas medidas listadas pelo Senado possam compor essa cesta de providências, mas ele destaca a necessidade de uma fonte perene para a compensação da desoneração. O senhor vê entre as medidas listadas pelo Senado alguma fonte serene, alguma fonte perene? Estas apresentadas não são. Obviamente que elas podem compor uma cesta de iniciativas que dêem conta. Porque, Vitor, tem dois pré-requisitos para a questão da desoneração. O primeiro, já foi dito pelo nosso coordenador ministro Padilha, a fonte tem que ser perene. O segundo, a conta tem que ser sustentável, ou seja, o custo da desoneração dá 26 bi. Nós temos que ter iniciativas que completem esses 26 bi. Né? Nós tivemos ainda há pouco, eu já estava ainda há pouco, com o ministro Haddad e com o seu secretário executivo, com o doutor Dario, e, enfim, pelas propostas apresentadas, essa conta não fecha. Há uma expectativa que a proposta de repatriação totalize algo em torno de 1,8 a 2 bi. Há uma expectativa. As outras fontes apontadas também são mais para o futuro, não entram de imediato. Então, assim, em princípio, as fontes apresentadas pelos cálculos da Fazenda não completam o ciclo necessário. Mas o Ministério da Fazenda e a Receita estão à disposição para debater e para ouvir do Congresso Nacional e, sobretudo, do Senado, quais são as propostas. Nós já estamos começando a correr agora contra o tempo, né, Vitor? Nós temos uma data limite para dar a resposta ao Supremo Tribunal Federal. E essa data é a data do dia 11 de agosto. Tem alguma outra alternativa na mesa, então, senador? Alguma outra coisa que o senhor vê que poderia ser a compensação para a desoneração? Porque a MP do PiscoFins devolveram. Essas outras, o senhor está dizendo que não são, a conta não está fechando. O senhor vê alguma Estas outra outras, alternativa? na avaliação preliminar, obviamente, a Fazenda ainda vai se detalhar mais, mas na avaliação preliminar, elas não completam, elas não dão conta. E mesmo as que podem trazer um pouco mais de recursos, ela não tem perenidade. Tem esses dois pré-requisitos. Perenidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ser sustentável do ponto de vista que cubra, e essa exigência, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, né, que cubra o espaço que a desoneração proporciona, que é um espaço de 26 bi. O governo apresentou a proposta, como você disse, do PIS/COFINS, entendemos a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, sobretudo a partir da reclamação de diferentes setores e, sobretudo, pela não existência do princípio da quarentena. Entendemos a decisão tomada pelo presidente Pacheco, mas o governo, a Fazenda, não encontrou até agora alguma outra fonte que possa cobrir o espaço da desoneração. Em função disso, Lorena, nós temos uma conversa marcada com o presidente Rodrigo Pacheco, que deve ocorrer entre hoje e amanhã, uma reunião que solicitamos com o presidente Pacheco, inclusive até em decorrência de resolver, equacionar essa questão da desoneração, da qual devem participar o ministro Padilha, o ministro Haddad, eu e o colega senador Wagner. Né? Nós vamos continuar nos debruçando e se colocar à disposição do Congresso Nacional para encontrar as alternativas que cubra o espaço fiscal que é dado pela desoneração e possa dar resposta, obviamente, antes do dia 11 de agosto. O senhor vê necessidade de revisão de gastos como um dos componentes dessas medidas, né, de
compensação da desoneração? Porque alguns ministros, inclusive nos últimos dias, têm dito sobre a necessidade, sobre a tendência do governo de fazer algumas revisões de gastos, apontando ali para a possibilidade de cortes em gastos para melhorar a eficiência de determinados equipamentos e tal. O senhor acha que qual tamanho pode ser essa revisão de gasto, caso ela sirva como compensação Vitor, da em, desoneração? em função da desoneração, eu não diria. Rever gastos e ter qualidade de gastos é um princípio de qualquer governo que tem responsabilidade fiscal. O governo, por exemplo, que nos antecedeu, não tinha, visto que nós recebemos uma inflação com quase 10%. Vimos que nós recebemos uma dívida de mais de 350 bi, né, como herança. O nosso governo tem responsabilidade fiscal. Então, fazer sempre revisão e atualização de gastos não é em função de uma circunstância, não é em função da desoneração, é como princípio de governo. Princípio de governo que o ministro Haddad sempre tem estado atento e sempre se debruça a ele, né? Revisão do ponto de vista não somente do gasto, mas revisão do ponto de vista da qualidade do gasto, porque às vezes, por exemplo, nós temos gastos em educação que não cumprem o efeito de ampliar o acesso à educação ou ampliar a qualidade do ensino para todos. Só para dar um exemplo, não falando como projeto concreto, né, como circunstâncias concretas. Então, revisão, atualização e melhorar a qualidade do gasto é princípio de qualquer governo com responsabilidade fiscal. Do ponto de vista da desoneração em si, né, eu acho que é uma circunstância que nós temos que colocar à parte da qualidade da revisão dos gastos. Porque, veja, a desoneração é, em si, uma despesa que o Congresso Nacional criou. Então, a essa despesa é necessário nós todos buscarmos encontrar qual é a fonte de compensação dessa receita, né? Responsabilidade fiscal é um princípio que deve servir para todos. Deve servir para o executivo, deve servir para as despesas do executivo, deve servir para o Congresso Nacional, deve servir para o Judiciário. Não tem responsabilidade fiscal pela metade, né? Todos os espaços de governo têm que ter consciência da responsabilidade que tem que ter com as contas públicas, né? Então, eu diria assim, o dilema em relação à desoneração, reoneração barra desoneração, tem um espaço fiscal criado pela desoneração. Tem que encontrar qual a fonte que faz a cobertura desse espaço fiscal. Porque se for em função disso fazer uma escolha, nós colocaríamos tanto a desoneração como a escolha que viria a ser feita de despesa a ser ampliada, de despesa a ser questionada, colocaríamos tanto uma circunstância como outra em uma situação difícil, né? Porque nós teríamos que viabilizar ou não viabilizar a desoneração por conta de uma circunstância, ou viabilizar ou não viabilizar um gasto por conta de circunstância. Então, sobre a desoneração, temos que encontrar qual é a fonte que cobre os 25, 26 bilhões criados pelo Congresso. Sobre revisão de gastos ou qualidade de gastos, isso não pode ser tratado como uma circunstância, tem que ser tratado como um princípio. Senador, e como que concilia essa necessidade que o senhor disse de princípio, né, de corte de gastos, de responsabilidade fiscal, em um momento em que há pouco espaço para cortar gastos no orçamento que não seja sobre despesas que acabam avançando em questões como previdência, saúde, educação, e como conciliar isso com o momento em que o presidente Lula tem baixa na popularidade, as pesquisas estão apontando aí os piores níveis de popularidade do terceiro mandato. Como que o governo vê essas duas questões andando juntas? Lorena, assim, eu não vinculo as avaliação de popularidade, porque convenhamos, viu? A avaliação de governos é sazonal. Desde a redemocratização, nós só tivemos estabilidade de avaliação positiva de governos em duas circunstâncias: no governo Lula II e no governo Fernando Henrique I.
Foram somente nessas duas circunstâncias nós tivemos uma instabilidade de o tempo todo de avaliação positiva de governos. Em tempos como atuais, nós ganhamos a eleição em um país que este governo já inaugurou, já iniciou sobre o signo de um país que estava dividido. Né? Não estamos vivendo um tempo de estabilidade política. Não se vive um tempo de estabilidade política quando tem um fundamentalismo populista de extrema-direita, todo momento, criando estabilidade na sociedade. Um fundamentalismo populista de extrema-direita que ameaça, que durante 4 anos procurou romper a democracia brasileira e continua presente. Né? Então, existe um fundamentalismo extremista, reacionário, de extrema-direita, que está presente, criando sempre estabilidade e dividindo o país. Então, acho que nós temos que, assim, a avaliação do governo tem sazonalidade. E convenhamos, a própria pesquisa Atlas, a última, aponta o governo ainda, embora tenha apontado uma queda, mas aponta ainda o governo com uma avaliação positiva. E ao passo que o governo começar a fazer entregas, o governo está fazendo várias entregas, ao passo que essas entregas forem cada vez mais sentidas pelos brasileiros, eu não tenho dúvida que a avaliação vai melhorar. Porque para o povo brasileiro, o que interessa é o programa deste governo. E o programa deste governo se comprometeu, sobretudo, em devolver a felicidade para os brasileiros. E a devolução da felicidade para os brasileiros é o país voltar a crescer, o emprego está em alta e o desemprego está como está nos menores níveis dos últimos 10 anos, a inflação está dentro do centro da meta, e com a inflação dentro do centro da meta, a gente poder possibilitar que os brasileiros tenham em casa o direito de ter 3 alimentações ao dia, ter o arroz, ter o feijãozinho, ter a picanha no prato, ter condições de desfrutar o final de semana. Enfim, o sucesso do governo é possibilitado com a felicidade do povo. Né? E eu estou muito consciente que a direção do programa que nós estamos dando vai possibilitar isso. Então, eu não faço relação de uma circunstância com a outra. Quando eu falo de gastos, em qualidade de gastos, né, isso é um princípio de um governo que tem responsabilidade fiscal. Tendo circunstância e necessidade de fazer ajustes dessa natureza, o governo fará sem dificuldade alguma. Tendo o foco do programa nosso, é esse que eu destaquei para vocês. É o foco do programa que nos elegeu em 2022. Em 2022, o povo brasileiro deu esse terceiro mandato ao presidente Lula para recuperar a felicidade, recuperar o bem-estar. Todo o trabalho nosso no dia a dia é para a obtenção e aquisição e para atingir esse foco. Um outro tema também que é importante a gente tratar aqui é sobre a própria articulação do governo com o Congresso, porque a gente teve, por exemplo, na sessão de vetos no dia 28 de maio, uma sessão em que o governo sofreu algumas derrotas em projetos polêmicos, como a saidinha temporária para pessoas presas e também em relação à própria proliferação de fake news. Houve ali um veto mantido, o veto do ex-presidente Bolsonaro que foi mantido. E aí, eu me lembro, a gente estava lá na cobertura dessa sessão, e aí eu me lembro que quando a sessão acabou, o senhor disse à imprensa o seguinte: o governo saiu vitorioso em outros vetos, mas que esses vetos chamam mais atenção, mas apresentada a lista de vetos que estavam em análise, o governo saiu vitorioso em mais vetos do que foi derrotado. Só que, assim, existem outros exemplos, além da sessão de vetos, que também são citados muitas vezes como derrota para o governo, como a própria devolução da MP do PiscoFins, como a aprovação do texto base na Câmara do projeto que diz respeito aos invasores de terra e a possibilidade de receberem benefícios. Há também a aprovação da PEC no Senado sobre a posse de drogas, ou seja, projetos também que, fora daquela sessão de vetos, o governo também sofreu derrotas. O senhor acha factível dizer que as falhas na articulação política superam os acertos do governo? Acho factível e provo com números, Vitor. Vitor. Veja só,
O índice de governismo na Câmara dos Deputados, de 2023 para cá, segundo levantamento feito, é de 80%. O índice de governismo no Senado é de 70%. Dos partidos da base de apoio ao governo, somente 5 partidos, dos partidos em geral, somente 5 partidos têm tido uma média de atendimento das demandas do governo abaixo da média, né? É o PSDB, que não é um partido do governo, é um partido da oposição, o Cidadania, que também é um partido independente em relação ao governo, o PL e o Novo, que são partidos de oposição ao governo, e a União Brasil é o único partido da base do governo que tem tido uma média de atendimento das demandas vindo do governo abaixo dessa média, de 80% e 70%. Então, o que eu disse naquele dia, reafirmo agora para você, nós provamos com números. Nos temas centrais, naquela mesma sessão que você diz, no tema central, que era manter os vetos sobre a lei de diretriz orçamentária, em especial o calendário de emendas, que estava se objetivando fazer modificação, e sobre a lei orçamentária, foi mantido. Olha, eu quero dizer para todos que estão assistindo, para ficar absolutamente tranquilos em relação à relação do governo com o Congresso. O governo tem segurança absoluta e prova por números que os projetos centrais que têm emanados são projetos que têm sido aprovados. Agora, Vitor, é verdade, Vitor e Lorena, é verdade que nós temos um Congresso que foi eleito com um signo hegemonicamente conservador e com forte núcleo reacionário, que faz muito barulho. Por isso, como esse núcleo reacionário faz muito barulho, deixa eu fazer, como eu gosto de futebol, de fazer um paralelo futebolístico aqui com vocês. Um gol, a torcida contra o Flamengo celebra mais um gol contra o Flamengo do que os gols favoráveis ao Flamengo, né? Então, os nossos gols são pouco celebrados, né? E são muito celebrados os gols que são no sentido contrário. E não são nem para gols em sentido contrário. São pautas que um Congresso que tem uma maioria conservadora naturalmente busca impor. Esse tema aí da PEC das drogas é um desses temas. Aí, o tema que foi remontado agora em relação ao aborto é um desses temas aí. Mas não são o núcleo central da agenda que o governo tem construído no Congresso e que tem tido o apoio do Congresso. Só para poder lembrar que a minha pergunta, então, só para poder recapitular aqui para o nosso espectador. A minha pergunta tinha sido se as falhas na articulação superavam os acertos do governo na articulação. O senhor, então, acha que não, né? Que as falhas não superam os acertos do governo. O que se chama, o que costumeiramente, Vitor, vocês procuram chamar como derrota, abre e fecha aspas, para o programa original ao qual a articulação política e o governo foi eleito em 2022, nós consideramos que são bolas que não estavam no jogo. Como é que a gente vai jogar? Como é que a gente, assim, a bola da saída temporária, isso modifica em alguma coisa o programa central que nós destinamos ao povo brasileiro? O que modifica o programa que nós destinamos ao povo brasileiro é, por exemplo, aprovar o Acredita. Se tivesse sido rejeitado o Acredita, aí sim eu poderia dizer, olha, o crédito, a obtenção de crédito aos brasileiros está em xeque. Então, parte do nosso programa está em xeque. Se nós não tivéssemos aprovado a reforma tributária, aí eu diria, realmente, olha, não conseguimos aprovar a reforma tributária. Então, tem razão de instabilidade na economia. Mas foi no contrário. As bolas estão jogando para dentro do campo algumas bolas que não estão no jogo. Mas é característica de um Congresso que é mais conservador. É um Congresso. Em relação à segurança, nós temos que entender qual é o campo que nós jogamos. O campo que nós jogamos é um campo que tem um Congresso que temos com relação à segurança, a comportamento e a costumes, tem as posições que no cenário deste Congresso, são pouco mutáveis, né? Nos temas centrais, para manter a estabilidade do orçamento e a estabilidade da política econômica, os números é que dizem que temos acertado. Os números é que apontam isso. Repito, 80% na Câmara, 70% no Senado, de aprovação de matérias. E nas sessões do Congresso Nacional, de quase 70% também. A soma disso indica que nós temos um índice de governismo deste Congresso maior do que no período passado, do governo que nos antecedeu.
comparável ao governo de Michel Temer. Então, nós estamos com índices que consideramos dentro da meta da articulação política para conseguir aprovar as medidas que são necessárias ao Programa Vitorioso 2022. Senador, o senhor que fala com muitos parlamentares, né, nesse cargo de líder do governo no Congresso, a gente ouve críticas, inclusive de pessoas da base, de que falta uma articulação política mais centralizada. Temos aí o ministro das Relações Institucionais brigado com o presidente da Câmara nesse momento. Também há críticas de que o presidente Lula não tem recebido parlamentares, ele fala que vai receber mais, que vai ter uma aproximação, mas acabou que isso não tem acontecido, ele recebe os líderes, mas só os líderes do governo, enfim. Eu queria saber se o senhor também ouve isso dos parlamentares ou se é só para os jornalistas que eles estão falando isso. Às vezes eles falam só para vocês mesmo, viu, Lorena? Porque é o seguinte, já no outro adágio futebolístico, tem posição do jogo que toda a torcida acha que deve ser malhada, entendeu? Tem posição de jogador que toda a torcida acha que tem que ser malhada, né? Assim... Tipo técnico, assim? Às vezes técnico, todo mundo malha o técnico. Goleiro é outro, todo mundo malha o goleiro. Então, um pouco as posições da articulação política, a posição do presidente da República. Eu fiz há uma semana e meia, eu fiz um encontro na minha casa, eu reuni todos os meus vice-líderes do Congresso Nacional, representando todos os partidos da base, e reuni mais alguns líderes do Senado e líderes da Câmara para esta conversa. Na conversa, assim, fora as reclamações que são padrão, que tem neste governo e tem no outro governo, todos reportaram aquilo que eu estou reportando aqui para vocês. Quantos temas vão de ordem comportamental, de ordem de costumes, de ordem de segurança pública, tem sempre oposição assumida preliminarmente e imutável da parte do Congresso Nacional. Para nós, sabe o que interessa, Lorena? É a gente terminar julho aprovando a reforma tributária, aprovando os 2 projetos de lei complementar encaminhados pelo ministro Haddad da reforma tributária. Concluindo isso, nós estamos dentro do calendário para terminar o ano de 2024 aprovando todo o ciclo da reforma tributária. Lorena, isso daí não é uma vitória no campeonato, é levar o título do Brasileirão para casa, porque a gente vai ter conseguido aprovar toda a reforma do sistema tributário brasileiro, que não foi aprovado desde 1965, que há 60 anos não tinha modificação. E conseguir o êxito de fazer isso sob a égide de um Estado democrático de direito. A primeira reforma tributária que vai ser aprovada no Brasil sobre a égide da democracia. Então, isso aí vai ser um campeonato completo. E nós estamos muito confiantes que até 18 de julho nós aprovaremos na Câmara dos Deputados, e foi reiterado isso hoje na conversa com o presidente Lula mais cedo, até 18 de julho nós aprovaremos na Câmara dos Deputados as 2 leis complementares da reforma tributária. Um outro tema também que eu queria trazer, e talvez até relacionado à posição do senhor como líder do governo no Congresso, é sobre a sua filiação partidária, porque o senhor até o momento ainda não fez entrada em algum partido, e isso é tema também de comentários no Congresso Nacional. No caso do senhor, né, o senhor foi da Rede Sustentabilidade, também foi do PSOL, e anunciou a sua desfiliação partidária. Até o momento, a gente ainda não tem uma expectativa de data, né, de anúncio da sua nova sigla. Queria perguntar como é que está para o senhor essa decisão, né, por que essa filiação não ocorreu ainda, e se não estar em uma legenda, de alguma forma influencia na sua atividade como líder do governo no Congresso? Então, deveria facilitar, né? Não estar em uma legenda seria cobiçado por todos, conversava com todos, teria livre trânsito com todos. Vitor e Lorena, fiquem tranquilos em relação a isso, que o que não vai faltar vai ser reclamação sobre filiação partidária ou ausência. Veja só, se eu me filiasse no PT, filiado ao PT, disse, mais um do mesmo partido do presidente da República, não amplia. Se tivesse, por acaso, filiado no PSB, PSB é um partido muito pequeno. Por que foi se filiar num partido tão pequeno desse? Não amplia o leque de partidos. Se eu ainda tivesse na rede, não tivesse filiado no partido, a questionamento seria,
Mas, olha, ele é o único senador do partido. Como ele pode ser líder do governo? Se eu me filiasse a algum partido mais do centro, ao MDB, à União Brasil, ao PSD, aí diz, tá vendo? O governo já está se entregando todo ao parlamento. Filiou alguém à União Brasil. Então, ó, estou dando para vocês aí o repertório de críticas que tem para qualquer uma das circunstâncias. Isso, para mim, assim, não é empecilho algum. Eu converso muito bem com os colegas da União Brasil, inclusive o principal expoente da União Brasil é senador pelo meu estado, senador Davi Alcolumbre, é senador pelo meu estado, e tenho uma relação tão próxima com ele, que estou junto com ele no campo político, que apoia o governador Clécio e que apoia também o presidente Lula, então tenho identidade, inclusive, no meu estado. Converso muito bem com a União Brasil, converso muito bem com os líderes da oposição. Passei o ano passado todo dialogando com o líder do PL na Câmara dos Deputados, dialogando com o Novo, dialogando com os mais diferentes. Tenho dialogado aqui, na construção das agendas do Congresso, com Flávio Bolsonaro, que é o líder da oposição no Congresso Nacional, né? E tenho conversado com os partidos da base, do União Brasil ao PSOL. Né? Não tem sido empecilho nenhum, e nenhum deles, em nenhum momento, disse para mim: não, tenho dificuldade de conversar com você porque você está sem partido. Ou seja, isso é um mito criado. Quando se quer arranjar alguma crítica, se coloca a crítica, a carapuça da crítica cabe em qualquer um dos chapéus, entendeu? Em qualquer uma das cabeças. Tivesse partido, não tivesse partido, enfim. Para mim, isso não é razão para qualquer tipo de preocupação. A minha razão de preocupação diariamente é poder executar e dar conta do programa de governo que foi eleito em 2022, liderado pelo presidente Lula, e garantir a aprovação das medidas necessárias no Congresso Nacional, que é o Congresso tem feito até agora. Senador, infelizmente a gente já está chegando no final aqui do nosso prazo. Eu queria só perguntar rapidinho, o senhor é relator do projeto que cria o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. Ele vai à votação amanhã, nessa terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vai ser a prioridade nessa semana? Como é que está essa questão? Esta é uma das prioridades da semana também, Lorena. Eu pretendo amanhã apresentar meu relatório. Como não é um projeto polêmico, eu creio que não terá pedido de vista e será uma grande vitória. A gente conseguindo aprová-lo amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos, levá-lo, então, de imediato para a Câmara dos Deputados, visto que quando aprova na CAI, será terminativo. Né? E aí existe espaço, quem sabe, para nós ainda terminarmos esse primeiro semestre com a aprovação do Fundo de Investimento Social, que será fundamental para os investimentos sociais no Brasil, e será fundamental também como uma alavanca para as ações do BNDES. Tá bom, senador. Muito obrigada pelo convite. A gente tinha muita pergunta aqui, mas infelizmente o prazo do programa é curto. As ordens, Lorena, a você e a Vitor, sempre que precisarem, sempre que o broadcast quiser, estarei à disposição. Muito obrigado, senador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Boa tarde, boa noite. Boa tarde aos assinantes também do broadcast. Até a próxima.